Fala turma, tudo bem? Vamos conversar sobre droga vasoativa em acesso periférico. Isso é algo que até poucos anos atrás era quase que impensável, eu sou de uma época de formação em terapia intensiva que a gente não pensava muito, não discutia muito sobre isso e era quase que um crime a gente passar o plantão com uma droga vasoativa em periférico. Acabou que de lá para cá vários estudos foram surgindo. A gente foi tendo evidência científica que fazer droga vasoativa em periferia não era um problema muito grave. A gente começou a ter campanhas, inclusive uma campanha da Critical Care Medicine, do Choose Wisely, que recomenda a parcimônia para a utilização de acesso venoso central. Então, dentro desse contexto todo, a gente entende e a gente acredita muito que o uso do cateter venoso central ele cada vez é mais restrito para situações em que cabe ele. E a gente discute muito isso no nosso curso de punção venosa, nas nossas aulas de punção venosa. Hoje aqui a gente vai fazer o inverso, a gente vai discutir sobre quando usar o acesso periférico, quando é seguro usar o acesso periférico em pacientes com droga vasoativa. E aí a gente gosta, é a nossa metodologia de ensino, construir nossos funis de decisão. E para esse funil especificamente, a gente dividiu em 3 espaços, em 3 etapas. Lembrando que sempre na nossa metodologia de funil, quando você passa para uma etapa, você se pergunta e passa para outra etapa para sair lá no fim com a decisão mais correta. Então a primeira etapa é a anatomia. 2 coisas eu preciso perguntar. Se eu tenho um vaso periférico calibroso e se eu tenho uma posição do acesso que seja realmente uma posição segura. Não pode ser em dobra, obviamente não pode ser em mão. Então se eu tenho um acesso calibroso, venoso, calibroso periférico e não é em dobra, eu tenho uma anatomia que me favorece. E aí eu desço para a próxima etapa do meu funil, que é justamente segurança. Dá para a gente ver aqui o nosso funilzinho. E aí a primeira pergunta da segurança é qual o estágio que esse paciente se encontra? Qual o estágio do choque que esse paciente se encontra? Eu tenho, por exemplo, um choque que está em progressão, um choque em que eu não tenho ideia se eu vou conseguir estabilizar ou reverter esse choque num curto prazo de tempo. Opa, se eu estou nesse contexto, eu preciso olhar para o meu funil e ver se eu preciso descer. Porque o ideal é eu justamente puncionar um acesso venoso, porque é bem provável que nas próximas horas e minutos esse paciente vá piorar a droga, precisar associar a droga, precisar usar ele como monitorização hemodinâmica, que a minha veia periférica fica cada vez pior. Eu vou fazer um transporte do paciente que tem uma droga em dose muito alta. Enfim, mais do que a dose da droga, e aqui é uma coisa que muita gente na minha opinião, a gente se equivoca um pouco. A gente fica muito olhando para a dose da droga e não necessariamente ela é o grande chamariz, ela é o grande guia. É claro, se você vai subir droga, aliás, se você está com uma dose alta de droga, aí, acima de 0,5 micrograma quilo hora, você talvez não devesse manter essa droga em acesso periférico. Mas mais do que isso, se eu estou acendendo droga, ou se eu estou numa fase de ascensão do choque, usar o acesso periférico pode ser um problema e eu não desceria para o meu funil. Mas não, eu estou num momento mais estável, o meu paciente estabilizou com 5, 6 ml de droga, eu fiz a excitação volêmica e está indo tudo bem. Eu consegui começar a manejar nas primeiras meia hora, 1 hora do choque, o paciente já estabilizou. Poxa, esse paciente eu posso descer com ele para o funil. Tem uma outra pergunta que eu gosto de fazer ainda na segurança, que é qual a indicação desse acesso? Obviamente, se eu estou indicando esse acesso porque eu não tenho acesso periférico, eu não tenho nem por que discutir isso, né? Eu não tenho segurança de um acesso periférico, não tem por que discutir. Se eu estou indicando esse acesso por uma monitorização hemodinâmica mais avançada, eu não vou discutir e eu não desço para o meu funil. Mas, se eu estou com um paciente estável, se estabilizando, eu estou manejando, eu estou entendendo que esse paciente não está piorando no choque, eu desço para o meu funil. E aí vocês sabem que na Medicina a gente gosta muito de falar sobre isso aqui, ó. Muito sobre ambiente. O que significa falar sobre ambiente? Não é, eu estou no PS e preciso funcionar para subir com o paciente para a UTI. Eu estou na UTI aqui, ninguém fica com droga em acesso periférico. Não é isso. Primeira questão é, olhando para o PS, eu vou demorar para transferir esse paciente, eu vou demorar para subir esse paciente, por exemplo, para a UTI. O mesmo se aplica na enfermaria, por exemplo. E aí, a
pergunta fundamental para o ambiente. Eu consigo vigiar o meu paciente? O que significa isso? Eu estou num PS caótico e que eu vou colocar um acesso periférico para ele, vou botar nora 15, 20 ml, alguém vai acabar manejando essa nora para mim e eu vou ficar, e eu vou ter que ir lá atender outros pacientes. Olha, recomendo fortemente que nesse contexto a gente funcione um acesso venoso para garantir que a nossa droga, que aquilo que está acontecendo vai ser entregue. Por quê? Porque se eu der bobeira, se eu sair de muito de perto do paciente, se eu ficar muito longe, o mesmo se aplica na UTI também, esse paciente corre o risco de aumentar a droga, de perder o acesso periférico, que se perde muito mais fácil, e a gente tem uma catástrofe no cuidado do paciente. Então, eu gosto demais de me perguntar se eu consigo vigiar o paciente nesse ambiente, qualquer que eu esteja. Se eu consigo vigiar, se eu tenho segurança e se eu tenho uma anatomia favorável, veja, não tem porquê eu não utilizar de um acesso periférico, principalmente nas primeiras 24 horas do choque, até que as coisas se estabilizem. Eventualmente, a maioria das vezes eu não vou precisar de puncionar um acesso, ou vou puncionar num momento mais seguro, com uma técnica mais segura, ultrassom, tanto do ponto de vista de controle de infecção e por aí vai. Espero que eu tenha ajudado vocês. Esse é o nosso funil de tomada de decisão. A gente falou sobre anatomia, segurança e ambiente na tomada de decisão sobre o uso da droga vasoativa em excesso periférico. Eu acho que é fundamental, é algo que a gente precisa avançar. A gente fez uma enquete no Instagram e a maior parte das pessoas colocou que depende de vários fatores. Ok, estamos aqui falando sobre os fatores, mas 40% das pessoas me disseram que sempre funcionam o acesso venoso profundo. E isso não é uma realidade de vanguarda, isso não é uma realidade que a gente deve implementar daqui para frente. A gente cada vez mais tem que se questionar, e esse funil de tomada de decisão eu tenho certeza que vai ajudar muito a vocês. Forte abraço!